Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Queria, antes de mais, endereçar-vos os cumprimentos de Sua Excelência a doutora Helena Quida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Algumas vezes vou falar no plural, a referir-me a nós, o Ministério, mas outras vezes vou falar na primeira pessoa do singular e, quando assim for, não percebam que seja eu, é ela quem estará a falar no discurso que eu vou agora apresentar. Venerando Vice-Presidente do Tribunal Supremo, Excelência, digníssimo Vice-Procurador-Geral da República, Excelência, venerando Dr. Luís Filipe Sacramento, Juiz Conselheiro Jubilado, Senhora Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Província de Maputo, veneranda, membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas aqui presentes, Secretário Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Excelentíssima Senhora Diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Excelentíssimo Senhor Representante do PNUD, Excelentíssima Senhora Representante da Unicef, prezados senhores formadores e coordenadores do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, prezados funcionários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, caros formandos, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Iniciamos esta intervenção manifestando enorme satisfação por voltarmos a esta casa, onde já tivemos o privilégio de estar em outras ocasiões, e, portanto, manifestamos igualmente um sentimento de orgulho pela presença honrosa nesta cerimônia solene de abertura do 19º curso de formação inicial para ingresso nas carreiras de Magistratura Judicial e do Ministério Público e do primeiro curso de formação inicial dos defensores públicos para o exercício de mandato forense nos Tribunais Judiciais Comuns, que descrevemos como ímpar e de grande significado, porque trata-se do mais importante evento que o Centro de Formação Jurídica e Judiciária organiza nos primeiros tempos do nosso mandato, de muitos que esperamos presenciar doravante. Endereçamos, pois, as nossas felicitações ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária, na pessoa da sua diretora, a doutora Elisa Samuel Guericamp, e de todos os funcionários e colaboradores da instituição, pelo trabalho que têm vindo a realizar no domínio da formação dos profissionais do setor da administração da justiça, que é vital para a garantia da justiça, sendo um importante contributo para a efetivação da missão adscrita ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Gostaríamos de estender as nossas felicitações e agradecimentos aos Conselhos Superiores das Magistraturas Judicial e do Ministério Público, nas pessoas dos legítimos titulares, nomeadamente o venerando Vice-Presidente do Tribunal Supremo e venerando o digníssimo Procurador-Geral da República, e com a iniciativa conjunta e colaborativa assinalam mais um passo decisivo para a consolidação do Estado de Direito democrático em Moçambique, contribuindo com efeito para a materialização da visão do Governo para o setor da Justiça. Uma palavra de apreço vai igualmente ao Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, na pessoa do respectivo titular, o excelentíssimo Senhor Diretor-Geral Justino Tonella, que tem vindo a prestar um inestimável apoio ao setor, contribuindo para o acesso gratuito à assistência jurídica do cidadão carenciado. O primeiro curso de formação inicial dos defensores públicos para exercício de mandato forense nos tribunais comuns, no novo formato proposto, acrescentará qualidade de intervenção nos processos judiciais, contribuindo para o aumento da crença nos processos e instituições judiciais por parte dos cidadãos mais carenciados, que infelizmente tendem a desacreditar cada vez mais a nossa justiça, vista como justa para os ricos e injusta para os pobres. Apresentamos igualmente os nossos louvores a todos os dignatários das instituições do Estado e das organizações da sociedade civil aqui presentes, reiterando que a vossa presença demonstra de forma inequívoca o compromisso que têm com a missão e com os grandes desafios que o nosso setor da justiça enfrenta. Saudações de elevada estima e consideração, reconhecimento e agradecimento vão, igualmente de forma particular, aos nossos parceiros de cooperação que empenham o seu precioso tempo para se juntarem a nós, manifestando um gesto de amizade para com o nosso país, com o nosso povo
e com a nossa causa. Com o reconhecimento e encorajamento, endereçamos os nossos parabéns a todos os candidatos selecionados de ambos os cursos, que com o mérito e sacrifício conseguiram superar todas as fases do concurso de seleção, que foi bastante concorrido e exigente. Esperamos que no decurso de formação comprovem que no concurso foram efetivamente escolhidos os melhores, o que pressupõe que sejam dedicados, comprometidos, solidários, esforçados e sérios nos estudos e nas relações interpessoais, com respeito mútuo entre colegas, formadores, direção e funcionários. Temos consciência de que foi difícil o ingresso, mas mais difícil será seguramente conseguirem manter-se e concluir com sucesso o curso. Excelências, convidados, minhas senhoras e meus senhores, as linhas de orientação do Plano Quinquenal de Governo para os próximos 5 anos, enunciadas no discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi na cerimónia de investidura enquanto Presidente da República, prevêem a expansão da cobertura dos tribunais para o nível distrital, descentralizando ao mesmo tempo as competências dos tribunais provinciais para os tribunais distritais, medida que implica investimentos em infraestruturas, mas fundamentalmente em recursos humanos qualificados, motivados, comprometidos com as causas nacionais e patrióticas. Neste sentido, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, no quadro das suas atribuições estatutárias, em estreita colaboração com os Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, desempenhará papel importante na formação de novos quadros do setor, mormente juízes, procuradores, oficiais de justiça e outros, para comporem o quadro técnico e administrativo destas novas instituições que serão criadas. No âmbito da criação de novas unidades, urge recrutar massivamente, mas com critério, e formar cada vez melhor os magistrados, por forma a reduzir o rácio demasiado negativo que se estima na ordem de 100.000 habitantes por juiz. O rácio piora quando se trata de procuradores, quando o ideal, segundo padrões internacionais, situa-se à volta de 10.000 habitantes por juiz, o que tem sido apontado como um dos principais fatores que contribui para a morosidade pessoal, elevada pendência nos tribunais, incluindo a superlotação nos estabelecimentos penitenciários. Excelências, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, o sistema de administração da justiça deve pautar, nos próximos 5 anos, pela promoção de sistemas inovadores de resolução de conflitos, casos da mediação, arbitragem e conciliação, o que passa necessariamente pela consolidação do papel dos tribunais comunitários na pacificação e resolução extrajudicial de litígios nas comunidades. O advento de tribunais comunitários na organização judiciária permite não só a adoção de formas alternativas de normatividade social, para lá do direito positivo, oficial, mas também a valorização e a promoção, por via do pluralismo jurídico, dos diversos contextos multiculturais representativos do extenso direito costumeiro moçambicano, cujo ordenamento insere práticas sociais locais, idiosincráticas e étnicas não peculiares como o casamento, dizia tão peculiares como o casamento, a herança, a propriedade, as relações de poder, entre outros, que variam no tempo e no espaço. Neste sentido, lançamos o repto ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária para que no presente ano e nos subsequentes, em linha com esta orientação, massifique a formação em todo o país de juízes, membros e líderes comunitários, bem ainda autoridades tradicionais, de forma a assegurar uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa, inclusiva, que garante efetivamente uma maior celeridade processual e reduza a pendência dos tribunais formais em matérias que sejam possíveis de dirimir pela justiça informal ou extrajudicial. Excelências, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, o problema da corrupção no seio do setor da justiça não é novo, podendo considerá-lo endêmico, manifestando-se de diversas formas, desde detenções ou solturas ilegais, inversão de vantagens de autores para réus, enriquecimento ilícito, entre outras conexas, gerando um sentimento generalizado de impunidade e injustiça, além de saldar-se em sérios prejuízos financeiros ao Estado. Por isso, o combate à corrupção em toda a linha, tal como no quinquênio passado,
continuará a ser uma das grandes prioridades do Governo no presente mandato e, naturalmente, todas as instituições do setor são chamadas a colaborar, particularmente o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, de quem se espera uma atenção redobrada no tratamento pedagógico de questões jurídico-legais de natureza ética, de integridade e de deontologia profissional, na formação dos diversos profissionais do setor, devendo contribuir para a consolidação de uma cultura de transparência, prestação de contas e responsabilização a todos os níveis da administração da coisa e do erário público. Para produzir um bom quadro, é fundamental que a formação profissionalizante combine a componente técnica com a humana, exaltando o brilho profissional, atitude proativa perante o trabalho, postura íntegra, incutindo e exigindo o sentido de Estado e de responsabilidade no exercício de funções públicas. Excelências, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, questões jurídicas emergentes ligadas ao meio ambiente e conservação, bem ainda ao uso e aproveitamento de terra, porque demandam das linhas orientadoras do novo plano quinquenal do Governo na calha, merecem igualmente um tratamento especial no presente mandato do Governo. Assim, do Centro de Formação Jurídica Judiciária neste domínio, espera-se um tratamento pedagógico destas temáticas nos diversos cursos de formação inicial e contínua de magistrados, defensores públicos, paralegais e outros profissionais do setor, atendendo à necessidade de promover a inclusão social, por via da litigação, advocacia e outras estratégias, das comunidades locais nos benefícios de gestão dos projetos de geração de renda resultantes das atividades das indústrias, provenientes do aproveitamento sustentável das florestas, fauna e recursos naturais extraídos do subsolo. Excelências, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, registrou-se nos últimos tempos uma intensa produção legislativa que culminou com a aprovação de novas leis substantivas e processuais que terão reflexos na justiça penal, de família e menores e direito sucessório, designadamente o novo Código Penal, aprovado pela Lei nº 24/2019, de 24 de dezembro, que revoga o artigo 2 do Decreto-Lei nº 182/74, de 2 de maio, e o Código Penal, revogado pela Lei nº 35/2014, 31 de dezembro, o Código do Processo Penal, aprovado pela Lei nº 25/2019, de 25 de dezembro, o Código de Execução de Penas, aprovado pela Lei nº 26/2019, de 27 de dezembro, a Lei da Família, a Lei 22/2019, de 11 de dezembro, que revoga a Lei nº 10/2004, de 25 de agosto, a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, a Lei nº 19/2019, de 22 de outubro, e Lei das Sucessões, Lei nº 23/2019, de 23 de dezembro, que revoga o livro 5 do Código Civil, a Lei nº 5/2018, de 2 de agosto, que estabelece o regime jurídico de prevenção, repreensão e combate ao terrorismo, bem como a Lei nº 2/2019, de 11 de novembro, que estabelece os princípios e procedimentos de cooperação jurídica e judiciária internacional em matéria penal, entre outras. Estas leis e normas, na medida em que impactam diretamente na atuação e efetivação da justiça, devem merecer uma atenção especial por parte do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, devendo inspirar reformas progressivas ou atualizações curriculares pontuais nos diversos cursos de formação inicial e contínua dos diversos operadores da justiça, especialmente de magistrados, que são, em última análise, os verdadeiros bastiões da aplicação da lei. Excelências, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, para terminar, gostaríamos de dirigir um apelo aos coordenadores, formadores, equipes técnicas e formandos, a todos estes em particular, mas também aos funcionários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária em geral, de cujas funções depende em grande medida o sucesso dessas ações de formação, que têm, cada um no seu domínio de competências, a responsabilidade de dia a dia assegurar a realização das atividades formativas que façam-no imbuídos de comprometimento, foco e profissionalismo, atributos importantes para o sucesso de qualquer empreitada. Com estas palavras, terminamos desejando sucessos aos formandos do 19º curso de formação inicial de ingresso nas carreiras de magistratura judicial e do Ministério Público e do 1º curso de formação inicial de defensores públicos para exercício de mandato forense nos tribunais judiciais comuns. Pela atenção que nos dispensaram, muito obrigado.